Bem-vindos ao Momento Escatológico. Eu sou o pastor Ademar Nogueira da Ibrave Cumbica e fico feliz em tê-lo aqui comigo em mais este vídeo. E o assunto que nós vamos meditar um pouquinho é as duas testemunhas que estão no capítulo 11 do livro do Apocalipse. Vamos procurar entender quem são estas duas testemunhas e o que é que eles estarão pregando. Então, Apocalipse capítulo 11, a partir do verso 3 até o 13, está a seguinte verdade: darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, 3 anos e meio, vestidos de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surgem do abismo, o anticristo, pelejará contra elas e as vencerá e a matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado, isto é, em Jerusalém. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que estes cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presente uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sob seus pés. E àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizada e deram glória a Deus. Diga-se de passagem, a única parte no Apocalipse em que depois das tragédias as pessoas dão glória a Deus é nessa aqui, que nas demais eles blasfemavam, esbravejavam, xingavam, mas não se convertia das suas prostituições, das suas bruxarias e feitiçaria, da sua idolatria e do seu paganismo. Conclui, cada tragédia conclui dizendo isso, mas aqui conclui dizendo que eles deram glória a Deus. Por que deram glória a Deus? Exatamente porque estava diante de 2 profetas e se lembraram da mensagem que esses profetas pregaram. Então, primeiro vamos identificar quem são esses profetas. Alguns chegam a dizer que é Elias e Enoque, porque o texto fala que eles irão morrer. E está escrito lá em Hebreus 9:27 que ao homem é permitido morrer uma vez só. Não se morre 2 vezes, ao contrário do que os espíritas querem afirmar. Reencarnação, morre, nasce, morre de novo e nasce, morre. Não, a Bíblia diz que é uma vez só. Vindo depois disso, o juízo, né? Se tiver salvo, vai para o céu. Se não tiver salvo, vai para o inferno. Mas só se morre uma vez. Bom, então eles dizem que os únicos 2 homens que a Bíblia fala que não morreram foi Elias, que foi arrebatado aos céus, mas não morreu, e Enoque, que foi trasladado. Está lá escrito o relato, lá no livro de Gênesis. Porém, não se sabe nem exatamente o que fez Enoque durante os dias, né? A Bíblia diz que ele era
o sétimo homem, na verdade parece que ele era o sexto homem a viver depois de Adão, não se sabe nem o que foi que fez Enoque. Então, não creio, não vejo nenhum paralelo, a não ser o fato dele ter sido trasladado e não ter morrido, mas não vejo nenhuma razão pela qual seja Enoque o cidadão aí que vai estar junto com Elias. Elias, com toda certeza, porque está escrito por várias vezes na Bíblia, desde o livro de Malaquias, que Elias virá. Então ele vem mesmo. Aqui Elias, não compreenderam, acharam que ele vinha nos dias de Jesus, fizeram aquela confusão, entenderam, identificaram Elias com João Batista, mas não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Elias é Elias, João Batista é João Batista. Elias vem aqui durante esses 3 anos e meio. É isso que a Bíblia mostra. Então Elias é certo que é uma dessas pessoas. E a outra pessoa, com toda certeza, até pelos feitos que ele irá fazer, transformar água em sangue, fazer parar de chover e ferir a terra com toda sorte de praga, Moisés. Foi isso que ele já fez lá no passado no Egito. Então esse homem é Moisés. Aí você vem dizer para mim, mas Moisés morreu. Morreu, mas aonde está o corpo de Moisés? A Bíblia diz que o corpo de Moisés foi recolhido pelo arcanjo Miguel. Está escrito na carta de Judas que Satanás contendia com o arcanjo Miguel, disputava o corpo de Moisés. E você acha que quem levou a vantagem foi Satanás ou foi o arcanjo Miguel? É claro que o arcanjo Miguel. Então ele recolheu o corpo de Moisés. Então mesmo Moisés tendo morrendo, porque o relato da Bíblia diz, Deus mandou ele subir no Monte Horebe e lá morrer, e ele subiu e morreu, não é? Sabemos disso. Mas o corpo ninguém nunca achou, porque o próprio Deus recolheu esse corpo, enviou o anjo para recolhê-lo. Então, está aí uma das razões pelas quais Moisés não é considerado uma pessoa de qualquer maneira na questão da morte, porque ele morreu, mas ao contrário dos outros que tiveram seu corpo sepultado, ele não teve, o corpo dele foi guardado por Deus. Depois nós temos os 3 evangelhos, vai falar isso, Mateus, Marcos e Lucas, mas eu quero citar o capítulo 17 de Mateus, o monte da transfiguração. Jesus toma consigo a Pedro e aos 2 irmãos, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, e vai ao monte com eles. E lá no monte Jesus se transfigura. Não é? O seu rosto começou a brilhar como o sol na sua maior força e as suas vestes se branquearam com um tom de brancura que diz que lavandeiro nenhum pode proporcionar. Está lá o relato, em Mateus capítulo 17. Qualquer um pode ler. E diz que os discípulos, né, João e Tiago e Pedro, viram ao lado de Jesus Moisés e Elias. E no evangelho de Lucas, que é mais detalhista, Lucas diz que Elias e Moisés falavam, conversavam com Jesus a respeito dos últimos acontecimentos aqui na terra, da crucificação que Jesus iria enfrentar, da sua morte e ressurreição, ou seja, da obra vicária que Jesus ia fazer. Então nós vemos ali que Moisés está em pé de igualdade com Elias, até na própria visão de Cristo glorificado, de Cristo ali transfigurado no monte ali em Jerusalém. Então tudo isso para dizer que, sem dúvida nenhuma, essas 2 testemunhas são Elias e Moisés. Elias representando os profetas e Moisés representando a lei. Agora, a outra verdade, eles estarão pregando. E aí então, pregando o quê? Eles estão pregando quando? Em que tempo, pastor? Eles estão pregando durante 3 anos e meio. Que tempo é esse? 1260 dias. São 3 anos e meio de 30 dias. O ano bíblico é de 30 dias. Não tem de 28, nem de 29, nem de 31. Então, veja vocês, é o mesmo tempo do segundo mandato do anticristo, a segunda metade da grande tribulação. Aquele período exatamente mais tenebroso, em que o anticristo vai estar literalmente incorporado. Está lá escrito no capítulo 13 do Apocalipse, que foi vista ali uma besta emergir do mar com 10 chifres, 7 cabeças, já explicamos o que representava chifres e cabeças, ali são governos, autoridades, não tem nada a ver com monstro, e diz que ela recebeu poder e autoridade para agir por 42 meses, 3 anos e meio. Recebeu de quem? Do próprio Deus.
porque diz, vi ela com a cabeça esmagada, mas essa ferida mortal foi curada. Por que cabeça esmagada? Porque quando Cristo veio aqui na terra, ele esmagou a cabeça de Satanás, como está a promessa lá em Gênesis 3,15, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, a serpente em questão ali, Satanás, quem pisou a cabeça dele foi Jesus. Quando Jesus subiu aquela cruz e ele ali bradou, tudo está consumado, né? Ou tetelestai, muito embora ele não disse tetelestai, porque ele falou em aramaico, tetelestai é grego, então ele disse tudo está consumado, né? Ele falou umas 7 frases ali, né? Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Em tuas mãos entrego meu. Então ele disse tudo isso. Então naquele momento, a partir de Jesus ter dito, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, então o corpo de Jesus permaneceu inerte ali. Foi retirado ali pelos seus discípulos. Sabido é que Nicodemos e José da Arimateia foram até o governador e pediram o corpo de Jesus, e o governador, que considerava aqueles 2 nobres, liberou para eles, esses homens, para esses 2 homens, o corpo de Jesus, e eles então colocaram lá naquele túmulo, que era o túmulo de José da Arimateia, e etc., o túmulo de um rico, cumprindo profecia de Isaías, diz, ele viveu como pobre, mas foi sepultado como rico, porque a mortuária, a roupa que envolveu o corpo de Jesus era a mortuária de José de Arimateia, que ele tinha guardado para ele, mas quando Jesus morreu, ele pegou e deu para Jesus. Então aquele lençol que a Igreja Católica chama de Santo Sudário, aquele era a mortuária de José de Arimateia, que era um rico, um nobre, lá em Jerusalém. E Nicodemos era um sacerdote, todo mundo sabe disso. Então esses 2 homens influentes conversaram com Pilatos, o Pilatos libera o corpo de Jesus, eles enrolam ali naquele lençol e coloca no túmulo de José da Arimateia, que era um rico, túmulo de rico. Então tá aí a profecia de Isaías 53 cumprida. Viveu como pobre, mas morreu como rico. Então, queridos, naqueles 3 dias em que para muitos Jesus jazeu no túmulo, na verdade ele estava numa guerra muito maior do que a que ele venceu aqui aos nossos olhos. Ele foi ao inferno, pregou a sua vitória aos espíritos em cativeiro, diz, ele desceu às regiões inferiores da terra, pregou aos espíritos de homens e de demônios, de anjos, aqueles que não acreditaram nele, não pregou salvação, pregou a sua vitória aos incrédulos, e tomou das mãos de Satanás a chave da morte e do inferno, de modo que ele está lá no Apocalipse dizendo, estive morto e revivi, eis aqui, eu sou o primeiro único, o alfa e o ômega, estive morto e revivi, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então ele tomou das mãos de Satanás. Por isso Satanás é uma serpente com a cabeça esmagada. Tinha o poder. Antes de Jesus fazer essa obra, ele tinha o poder. Jesus veio, pisou na cabeça dele, esmagou, tirou-lhe o poder. Agora, aqueles 3 anos e meio, Jesus devolve a ele o poder. Então ele volta a ter todo o poder de agir aqui na terra. Somente por 3 anos e meio. Então é dentro deste período tenebroso, cumprindo a profecia de Abacuque, se não me falha a memória, capítulo 2, me lembro agora o verso, se é 4 não é não, que o 4 está dizendo que o justo vive pela fé, mas lá em Abacuque, acho que é no capítulo 3, Abacuque está estarrecido, ele diz, ouvi as tuas declarações e me sinto alarmado, entrou podridão nos meus ossos, eu vi os rios se secando, eu vi o sol apagando o seu brilho, eu vi as estrelas caindo, ou seja, ele contemplou os acontecimentos do período final aí da grande tribulação, e ele até pergunta, Senhor, é contra os rios que tu estás irado? É contra o mar a tua revolta? Não é, a revolta do Senhor é contra o pecado, não é? Então aí no meio de tudo aquilo que Abacuque está falando, ele diz assim, Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, em cumprimento àquela profecia de Abacuque, nesses momentos mais difíceis, nos momentos maior da ira de Deus, a misericórdia também é grande. Então tá aí, essas 2 testemunhas é prova da misericórdia de Deus para com os pecadores. Os 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, que estarão aqui na terra, também é consequência da misericórdia de Deus. Esses homens estarão pregando, não é? O anjo, tem anjo pregando também,
Está escrito: e vi um anjo com o evangelho na mão para pregar a todas as nações. Nos dias atuais, anjo não prega, quem prega é a igreja. Mas naquele tempo, anjos irão pregar, porque o tempo é premente, é urgente. E a mensagem tem que ser pregada, porque Deus não condena ninguém sem antes lhe dar a oportunidade dele mudar, dele se converter. Por isso que o inferno é o lugar para onde vão aqueles que recusaram todas as instâncias do amor e da misericórdia de Deus. Quem está no inferno não tem o que dizer contra a bondade de Deus, porque Deus fez de tudo para salvar. Então aí o que Elias, tanto quanto os 144 e até mesmo o anjo, Elias e Moisés, o que esses homens estarão pregando? O que esse povo estará pregando? Não é o evangelho da graça, esse que nós temos hoje. Aceita Jesus, arrepende-se dos teus pecados, aceita Jesus e os teus pecados serão perdoados. Não, esse evangelho é o da graça. E a graça se encerrou no primeiro dia do governo do anticristo, 7 anos para trás aí, né? Ou seja, alguns anos para trás, porque esses acontecimentos estão no meio do período da grande tribulação. Então a graça se fechou no dia que a igreja foi arrebatada, como a gente fala, a graça, a porta da graça se fecha. Por isso Isaías fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Hoje a gente invoca ao Senhor e não precisamos pagar o pecado, Jesus paga por nós. Mas naquele tempo não tem como se fazer assim. Já explicamos isso, como é que acontece salvação durante os 7 anos do governo da grande tribulação. Então não vou ficar discorrendo sobre isso para não tomar tempo. Mas vamos falar, o que é que Elias e Moisés estarão pregando aqui na terra? Não é o evangelho da graça. Arrepende, aceita Jesus e você está salvo. É o evangelho das boas novas do reino, dizendo que o reino está para se iniciar, vai começar dentro de poucos dias, né? Então vai falar das glórias do reino que virá, das coisas boas que vai ter nessa terra, que será um paraíso por 1000 anos, a terra transformada, restaurada, em que o que semeia, o que planta, será seguido do que colhe, planta e colhe no mesmo dia, não vai haver doença, não vai haver morte, não vai haver pecado, não vai haver problema, porque o pecado será extirpado da terra durante esse período da grande tribulação. Então é esta mensagem que eles estão pregando. E mais do que esta mensagem das boas novas do reino, eles estarão pregando para as pessoas e dizendo: não concordem com a nova ordem mundial, o sistema estabelecido pelo anticristo, aquele que vem com a nova identidade, a marca da besta, com a qual ou sem a qual ninguém pode comprar, vender, arrumar emprego ou dar emprego. Ou seja, as pessoas que não tiverem a marca da besta, elas serão como um indigente hoje. É como um mendigo aí de rua, sem documento. Ele não tem direito a nada. Ele não pode ser atendido em lugar nenhum, porque ele não tem documento. Então, as pessoas estarão à margem da sociedade. Então, só por esse motivo, muitos serão forçados a aderirem à nova ordem. Só que está escrito no capítulo 14 do Apocalipse que se alguém receber a marca da besta ou o número do seu nome, não é? Na mão ou na fronte, esse selou a sua condenação, não tem mais salvação. Ou seja, ele no máximo sobreviverá aos 7 anos do governo do anticristo. Porque todos aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem, no último dia dos 7 anos do governo do anticristo, automaticamente irá morrer, não irá sobreviver nenhum pecador. E como eles não terão mais oportunidade de conversão, porque aceitou a marca da besta, concordou com o sistema, selou a condenação. Então, se eles viverem até o último dia, no último dia vão morrer. Vão morrer pelas guerras, pelas tragédias, vai haver tsunami, terremoto, maremoto, furacão, tempestade de todo tipo. Diz a Bíblia que vai haver chuva de pedra, né? Saraivadas de pedra, com pedras de cerca de um talento é 34 quilos, pedras de 34 quilos, vai bater em cima de um prédio, vai detonar, vai explodir. Depois as guerras atômicas, né? Como está lá no capítulo 14 do livro de Zacarias, diz que as pessoas estarão de pé e lhes apodrecerão os olhos na órbita e a língua na boca. Então isso é efeito de armas químicas, de armas atômicas que o próprio homem vai detonar sobre a cabeça das pessoas naquele tempo. Então, ou seja, naquele último dia da grande tribulação, todos os pecadores serão mortos. E os que não receberam a marca da besta até aquele momento, certamente
estão bastante combalidos, bastante sofridos, bastante enfermados até, quem sabe até fisicamente doentes, famintos, ressequidos pelas dificuldades, mas permaneceram ali sem a marca da besta, além daqueles que se salvaram dentro da grande tribulação, né? Eu não vou explicar como, porque já tem um vídeo, procura lá como é que se salva dentro da grande tribulação, mas aqueles que chegaram até o fim, que não tinham ainda se salvado naquele último dia, mais uma vez, cumprindo profecia de Abacuque, eles serão salvos, porque aquele último dia dos 7 anos do governo da grande tribulação é tempo de graça. Aí sim, a graça volta a funcionar. Isso por causa de Israel, porque Israel só vai se converter naquele último dia. Ao verem a sua nação Israel durante todos esses anos sendo massacrada, destruída, até então eles pensavam que era porque o Senhor estava tirando o pecado do mundo. Então todas aquelas tragédias, todas as catástrofes e morte, para eles até então era normal, era a forma que Deus estava usando para tirar o pecado do mundo. Mas quando eles verem, não é o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, Jesus se referiu isso em Mateus capítulo 24, verso 15. Quando eles verem o anticristo entrar no templo de Jerusalém e colocar aquele traseiro imundo dele lá no trono, no lugar em que Jesus vai sentar para governar, naquele lugar que está preparado para o Messias, né? Para Yeshua, que o judeu ainda está esperando, não acredita que Jesus seja ele, mas naquele último dia, a Bíblia diz lá no capítulo 12 de Zacarias, que eles vão entender, diz, e olharão para aquele a quem traspassaram, para Jesus, e chorarão como se chora amargamente pelo unigênito, e prantearão como se quem pranteia pelo primogênito. Então eles vão entender naquele dia que o anticristo, que eles até então achavam que era Cristo, não é Cristo, que aquele ali é o anticristo mesmo, e que o Cristo é aquele que eles mataram há 2000 anos atrás, e aí eles vão se converter. Está lá a história, lamentarão família por família, tribo por tribo, diante deste lamento de Israel, Jesus Cristo vem para resgatar e salvar a eles. E aí a Bíblia diz que a misericórdia de Deus vai estar em toda a terra. Haverá pessoas salvas naquele dia em todas as nações da terra, até porque tem judeu em todas as partes do mundo, né? Mas não será só judeu, não. Todos aqueles que não receberam a marca da besta se salvarão pela graça naquele último dia. E os que não se salvarem, que não se arrependerem, serão automaticamente mortos. E imediatamente Cristo veio naquele dia salvar o judeu e os arrependidos da terra, e ele não volta mais para o céu. Ele já fica aqui na terra e instaura o seu governo milenar, tendo a sede do seu governo o templo de Jerusalém, que será reconstruído daqui a uns dias. Não estamos muito longe disso, já sabemos que o judeu tem todo o material do templo já pré-moldado, já tudo guardado. Basta uma hora eles terem a ordem para assumir o lugar daquela mesquita de Al-Aqsa, que está ali onde era o templo, eles derrubam aquela mesquita e constroem ali o templo, e ali então isso não vai demorar muito, porque já tem tudo preparado. Se o amado gostou deste vídeo, compartilhe. Aí embaixo tem o link dos meus livros, mas você vai ter maiores detalhes nos meus livros. A Grande Tribulação, comenta com riqueza de detalhe. Sinais iminentes da volta de Jesus também, são 2 livros escatológicos que falam muito desse momento. Também o livro Anjos, Quem São e o que Fazem, fala também dos acontecimentos após a morte, e até mesmo do modo como o anticristo vai usar os anjos, os demônios durante esse tempo. E o livro Galardão, é só você acessar o link que está aí, já será direcionado lá para a página do Mercado Livre e você pode adquirir. Além do que, eu peço que você compartilhe esses vídeos com outras pessoas, você se inscreva no meu canal, me ajude a continuar mantendo este canal de evangelização, porque eu gosto de evangelizar, e eu quero assim, evangelizar, pastor, com essas mensagens. Sim, isso não é mensagem soterológica, ou seja, de salvação. Eu estou evangelizando crentes, porque a maioria dos crentes que eu conheço não sabe de nada disso. Até dentro da minha igreja, o camarada chega aqui na minha igreja e diz assim, eu vim de tal lugar e eu sou crente há 30 anos. Eu vim saber dessas coisas aqui com o senhor, pastor Nogueira, porque estas coisas não se falam em qualquer lugar, não. A maioria das igrejas hoje está pregando dinheiro, está pregando comodidade de vida, está pregando cura, está pregando qualquer coisa, mas pregando o inferno e o céu do modo que eu prego,
não é em qualquer lugar, não. Não estou dizendo que eu sou bom, só estou dizendo que eu fiz questão de pregar isso. Pastor, isso dá ibope? Não dá. As pessoas não querem ouvir falar do inferno, não querem ouvir falar de abandonar pecado, não quer que ninguém denuncie os seus prazeres. Pelo contrário, querem aqueles que aplaudem os seus erros. Nessas igrejas em que tudo está certo, elas é que estão cheias, que não cobra compromisso nem responsabilidade, mas eu tenho uma responsabilidade com Deus e comigo mesmo. Eu não vim para a igreja para ganhar dinheiro, eu não precisava disso, eu tinha a minha vida, cuidava muito bem de mim. Quando o Senhor me chamou para ser pastor, foi 3 anos eu fugindo desse negócio, porque eu não vim para essa cidade para ser pastor, eu vim para ganhar dinheiro. Por isso precisou o Senhor correr atrás de mim 3 anos, me cercou por todos os lados e me disse: você está vendo que se eu não te abrir porta você não vai? Porque eu achava que quem tinha uma mente como a minha ia ganhar muito dinheiro aqui, e ia mesmo. Conheço outros aí que eu vendo e como ele o troco de banana na primeira esquina, como dizia meu pai, e estão ficando rico aqui. E no entanto eu, com tanta habilidade, que cheguei a dizer que na terra que eu passasse fome poucos seriam os sobreviventes, eu com toda esse cabedal de disposição e de conhecimento, chegou uma hora que o meu Deus mostrou para mim que eu não ia a lugar nenhum, porque ele tinha um propósito na minha vida, e eu entendi que o melhor era obedecer do que me sacrificar. Então eu aceitei o evangelho, mas não para ganhar dinheiro. Dinheiro eu ia ganhar no mundo. Na igreja eu quero ganhar almas. E não importa se muitos, mas todas que passarem pelo meu caminho, pelo meu ministério, pode até parar no inferno, mas ela vai consciente de que ouviu a verdade. Então, amigo, é esse o meu propósito: evangelizar quem de fato quer saber da verdade. Se você é um desses, acompanhe os meus vídeos, porque é sempre coisa desse nível que eu quero pregar. Muito obrigado mais uma vez por tê-lo aqui comigo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.